Então, Aline, o que é Zagor? Zagor é umas revistinhas em quadrinhos italianas do espírito da Marchadinha, que ele luta pela justiça entre os homens brancos e os peles vermelhas, que seriam os indígenas norte-americanos. O Zagor é uma revistinha de quadrinhos italiana. Ele seria o Superman, por assim dizer, da Itália. Não sei se é muito famosa na Itália, mas as histórias do Zagor são muito boas. Eu acho muito boas. O meu pai, ele sempre gostou das revistinhas do Zagor, então eu conheci as histórias do Zagor através do meu pai. E, obviamente, quem é mais fã é o meu pai. E o Zagor, alguns inimigos dele chamam ele de abelhudo. E guarde muito bem isso, porque eu coloquei o Zagor e o Gravity Falls no mesmo vídeo por causa desse negócio do abelhudo. Por quê? Porque a expressão abelhudo significa fofoqueiro, encherido. E o Zagor tem tudo a ver com isso. E Gravity Falls também tem a ver com essa questão da abelha. Mas afinal, o que seria o espírito da Marchadinha? Então, assim, a história de origem do Zagor é o seguinte: o Zagor, ele se chama Patrick. Aí, ele é filho, se eu não estou enganada, de um caçador. Ele vivia feliz com a mãe dele, com o pai, até que um dia, acho que foram os indígenas, se vingaram e mataram o pai do Zagor. Aí o Zagor, ele cresceu com um caçador, e o Zagor, ele meio que jurou vingança, né? Aí o Zagor, ele meio que se vingou, se eu não tô enganada. Faz muito tempo que eu tinha lido a história de origem dele. E o Zagor, ele quis se vingar dos indígenas. Só que aí depois, o Zagor, ele descobriu a verdade. Ele descobriu que, na verdade, o pai dele era o vilão. O pai dele é que fez coisas erradas contra os indígenas. Então o Zagor, ele ficou assim, pô, então quer saber? Tem muitas confusões entre o homem branco e entre os indígenas. Então eu vou lutar pela justiça. Se o homem branco estiver certo, eu vou ajudar o homem branco. Se o indígena, o pele vermelha, o indígena, né, tiver certo, eu vou ajudar os indígenas. E em muitas histórias do Zagor, ele tá entre as tribos indígenas, ele visita os indígenas, ele tem amigos que são brancos, ele tem amigos que são indígenas. Assim, raramente aparecia um personagem negro, né, nas histórias. Tem também, só que é muito raro. Então, o Zagor, ele é meio que essa pessoa, né? O famoso herói branco que, por algum motivo, foi escolhido por alguma divindade de outra etnia. E é por isso que ele é chamado de o espírito da Marchadinha. O Zagor, ele foi escolhido por Manitou. Quem é Manitou? Manitou, ele seria um deus da mitologia norte-americana, né, dos indígenas. E ele seria tipo o Tupã. Aqui no Brasil a gente tem o quê? O Tupã, o deus dos indígenas, de alguns indígenas brasileiros, né? Não são todos os indígenas. Então o Tupã, quer dizer, o Manitou, ele seria meio que o Tupã lá dos Estados Unidos. Assim, os quadrinhos são italianos, mas a história do Zagor se passa no Velho Oeste, por aí, nessa época aí de Velho Oeste, e se passa nos Estados Unidos. E o Zagor, ele tem um melhor amigo, que quem é? O Felipe, o Chico, Caetano. O Felipe, que é o Chico, ele é um mexicano. E por que eu considero ele indiano? Exato, por causa dos olhos dele, que tem essa olheira, né? E também porque os mexicanos, eles geralmente têm uma pele um pouco mais bronzeada. Assim, o Chico, ele é branco, né? Mas, sei lá, às vezes ele tem uma pele um pouco mais escura. Eu sei lá, eu considero ele com uma pele mais escura. E eu não sei porquê, mas eu sempre achava, antes de eu ver a cor oficial da roupa do Chico, eu sempre achava que a cor do Chico, a cor roupa dele, era azul. Depois que eu fui ver direito a cor da roupa dele, era verde. Eu fiquei assim, ué, mas eu pensava que era azul, é verde. E o Chico, ele tem muitos, muitos nomes. E o Chico, obviamente, ele é a comédia, ele é o personagem que vai fazer a gente rir. E ele tem um caráter meio. Ele é meio um mau caráterzinho, né? E eu acho incrível que quando o Chico ele se ferra quando ele faz uma coisa errada, ele se dá mal quando uma coisa errada
que ele fez uma coisa errada, eu acho assim, bem feito. Agora, quando, coitado, ele não faz nada de ruim e ele se dá mal, aí eu fico com pena dele. Mas o Chico, ele é o alívio cômico da série do Zagor. O Zagor, ele tem mais uma personalidade mais heróica, né? O Zagor é forte, é inteligente, é um protagonista, que nem Superman, o Zagor. E o Zagor, ele luta contra muitos inimigos. Ele já lutou contra vampiro, ele já lutou contra homens brancos que conspiram uns contra os outros, contra bandido, contra... Nossa, cara, eu me lembro que o Zagor, ele já lutou contra um bandido que não tinha os braços, ou que não tinha um braço. E esse era um dos piores vilões, era um dos vilões mais inteligentes. Um vilão que tinha deficiência, que não tinha um dos braços, e era o mais inteligente do que todos os outros vilões do Zagor. Eu fico impressionada. E o Zagor também já lutou contra homens brancos corruptos. O Zagor já lutou contra indígenas corruptos também e mau caráter. E eu já falei que o Zagor já lutava contra vampiro. O Zagor lutava contra monstros. O Zagor lutou contra alienígenas. E é nessa parte aqui dos alienígenas que eu acho que o Zagor se tornou um Davi pra mim. Quando eu decidi fazer esses vídeos, eu tinha perguntado pro meu pai, né, sobre a questão se tinha um indiano na Bíblia. Aí ele falou que não sabe, né? Aliás, quem acharia que a Índia ou os indígenas têm alguma relação com a história de Davi? Não sei. Aí, por algum motivo, eu acho que o Chico, esse mexicano, seria o nosso indiano. Eu tenho algum problema na minha cabeça? Devo ter. Eu acho que eu preciso tomar um diazepam, não sei. Alguém tinha me recomendado um diazepam. Mas eu não vou tomar, né? Óbvio. Então, assim. Eu pensava, porque eu tinha lido uma história há muitos anos atrás do Zagor, que era Raio da Morte ou A Volta dos Acornianos. Eu pensava que era no Raio da Morte, mas não, é no A Volta dos Acornianos. O que seriam os Acornianos? Os Acornianos, eles são alienígenas, eles invadiram a Terra e eles capturaram os indígenas junto com um sacerdote maluco, que lembra um padre, ou um cientista maluco, ou satanista, não sei o que é esse cara aí vestido de preto com essa roupa aí de padre. Aí esse cara, ele meio que fez um trato com esses alienígenas, sequestraram lá os indígenas e meio que tava roubando a força vital deles. Alguma coisa muito parecida com o que o Loto lá do Voltron fez. Aí os arconianos, ele queria a energia vital dos indígenas, faz muito tempo que eu tinha lido. Eu acho que foi isso que aconteceu. Aí o Zagor, obviamente, ele é um abelhudo, ele vai se meter na história para salvar o povo. Aí o Zagor, ele se junta lá com os amigos e ele vai derrotar os alienígenas. Mas para derrotar os alienígenas, o Zagor, ele precisa de armas especiais. Armas dos escolhidos, dos The-Chosens do universo do Zagor. E o que é? Essas armas são um arco e flecha e eu acho que um escudo, não sei se tem espada. Se bem que o Zagor, ele tem a machadinha, né? Não é à toa que ele é chamado de espírito da machadinha. Ele usa esse negócio que parece machado. E o Zagor, ele vai lá pra luta. Ele luta lá contra os alienígenas, os Aconianos. E, obviamente, o Zagor vence. E os Aconianos, eles tentam entender esses alienígenas. Como que o Zagor, ele venceu? O Zagor, ele venceu porque essas armas, elas são abençoadas pelo Manitou, que é o deus desses indígenas. E, obviamente, gente, quando eu estava lendo essa história, que seria, acho que a volta dos Aconianos, não foi o Raio da Morte, acho que foi a volta. Que eu tinha visto uma imagem do Manitou, mas eu não encontrei ela. Eu tentei ver as revistas do Raio da Morte e A Volta dos Acornianos, eu não encontrei. Tinha uma imagem do Manitou. O Manitou, o deus desses indígenas, ele tem uma aparência de bisonte, de cabeça de bisonte, um bicho chifrudo. E eu perguntei assim pro meu pai, qual é a aparência do Manitou? Aí ele falou assim, às vezes ele parece com cabeça de bisonte ou aparece com a aparência de um menino. E eu acho muito esquisito. Assim, na vida real, obviamente, o que eu acredito é o seguinte, que esses deuses dessas mitologias, na verdade, eles são demônios. E é obviamente que na revistinha do Zagor, se vocês estão olhando aí na tela, vai ter um desenhozinho assim, né, de seres chifrudos.
Então, obviamente, eu não sei se os autores da revistinha do Osagô têm alguma coisa a ver com satanismo, mas obviamente eles vão romantizar, né, que o Manitou, esse ser aí com cabeça de bisonte, chifrudo, é um ser do bem. Então é aquele negócio, né, gente? Para enganar a humanidade, o que os demônios fazem? Eles criam vários tipos de seres com aparência diferente. Ele cria os personagens que vão atuar como deuses, que no caso seria o Manitou aí, e os outros que vão atuar como alienígena. E é isso aí. Aí vai criar uma revistinha chamada Zagô, que é muito boa, e é isso. E é isso. É isso mesmo. Então, como eu falei, o Zagô ele se tornou o Davi pra mim nessas histórias aí. Por quê? Porque as armas dele foram abençoadas, ou seja, o Zagor ele é escolhido por Deus. Eu vou botar esse Deus aí, obviamente, de D minúsculo, que seria o Manitou, né? Porque ele não é o verdadeiro Deus, o meu Deus. Então, assim, convenhamos, o Zagor ele seria o Davi da história dele, do mundo dele, ou o herói, o Messias, o escolhido aí. Mas especificamente, o Zagor seria meio que o Davi. Por quê? Porque ele é escolhido por Manitou. E o Zagor, eu acho que ele foi, se eu não estou enganada, ele foi o primeiro homem branco a ser escolhido pelo Manitou. Outra pessoa de outra etnia, de outra raça, por assim dizer, foi escolhida por esse deus para salvar os indígenas. Então, antigamente tinha outros escolhidos. E tá vendo esses escolhidos aí? Eles eram indígenas, eles usavam alguns essa roupa aí, né, de bisonte. Eu não sei se esse daqui é o Manitou, mas é sério, eu tenho por mim que eu já vi uma imagem que era do Manitou em uma dessas revistinhas, que era somente ele, não esses caras aí que tá aparecendo aí no final da revistinha em quadrinho, que seriam os espíritos dos outros escolhidos. Só que faltava. Agora também tem fantasma nesse negócio. Zagô tem de tudo, né? Então, na vida real também tem de tudo. Só que, na verdade, são demônios enganando a humanidade. E sabe o que me dá um pouco de medo? É que quando a gente tá vendo essas histórias de ficção, assim, tem uma cena lá da Lenda de Korra que ela tá passando muito mal, assim, né? E tem aqueles seres espirituais, que ela liberou lá os espíritos. Só que tem uma cena que tem um ser que ela tá vendo, que seria ela própria, e parece que esse ser meio que ataca ela. E tem um cachorrinho latindo para esse ser. Só que aí é revelado que esse cachorrinho, na verdade, era um espírito. Só que, eis a questão: como que esse espírito viu algo que estava dentro da cabeça dela? Sei lá, às vezes eu fico pensando, gente, será que em algumas histórias, será que esse conceito, assim, do mundo que foi criado em determinadas histórias se quebra? E é revelado logo na cara o que realmente são esses seres, que são demônios. Tipo, na Lenda de Korra, como é que aquele espíritozinho, assim, que parecia com um negócio de folha, soube o que estava dentro da cabeça dela. E aquele negócio meio que atacou ela. Então, realmente era real. Não era coisa da cabeça dela. Era um ser espiritual, era um demônio. E isso que eu acho estranho, porque assim, será que em todas as histórias tem essa falha e dá pra gente perceber que são realmente de fato demônios? Eu acho isso muito estranho. Então vai, né? O Zago ele é bonito. Vamos aqui às referências do que ele é parecido com o Davi, né? Ele é escolhido. Davi é o quê? É ungido, é escolhido. E o Zago ele é bonito. O Davi também era bonito. E, obviamente, o Zago ia ter problemas de relacionamento. Qual é o problema de relacionamento? O Zago, ele não quer ter um relacionamento com uma mulher. Ele ama lá uma mulher loira lá. E, assim, tem outras mulheres que querem também casar com ele, que quer namorar com ele, mas ele rejeita, porque ele é o espírito da machadinha. Então, ele não pode exatamente ter uma mulher, porque essa mulher, ela teria um grande perigo se ela fosse casada com ele, porque, obviamente, iam perseguir a mulher, iam perseguir os filhos, mas eis a questão, né? O Chico, ele tá nem aí. Podem perseguir o Chico, né? Podem lá. Não, é engraçado, né? Então, assim, se ele não quer ter uma mulher, não quer ter filhos, porque pode ser perigoso, então por que ele é amigo do Chico? Isso não tem sentido, gente. Não há sentido. Então ele também deveria deixar de ser amigo do Chico, dos líderes indígenas, dos caçadores, dos outros amigos que ele arranja por aí. Não tem sentido. Mas faz um pouco de sentido, né? Ele quer proteger a mulher que ele ama e esses filhos inexistentes que não existem.
E, se eu não tô enganada, o Zagu é da mesma empresa do Tex. E meu pai gosta muito do Tex também, né? E eu ficava me perguntando assim, pai, por que você compra mais revistinha do Tex e não do Zagu? Aí ele falou assim, eu gosto mais do Zagu, só que eu encontro mais a coisa do Tex. E às vezes, né, esses autores da revistinha em quadrinho do Tex e do Zago, né, na história do Tex tem um personagem que eu não sei se ele lutou numa revolta indígena, alguma coisa assim. Ele é uma pessoa que existe na vida real. Então, às vezes, na verdade, no Tex é que tem mais figuras históricas mesmo. No Zago sei lá, metem ficção, metem um monte de coisa, mete fantasma, vampiro, ET, monstro. Olha, teve até uma história do Chico que às vezes o Chico ele tem histórias solos, né? Tem revistinha somente do Chico, tem a origem do Chico, mas o Chico, né? Este ser que eu vou considerar um indiano dessa história, ele tem uma, como é que eu posso dizer o nome? Ele tem, ele tem uma história, ele tem uma história que ele foi preso, ele ficou no final dos Econianos, do Raio da Morte, dessa confusão toda, porque os alienígenas voltam de novo, eles tentam estudar as armas do porquê e replicar as armas que derrotaram eles, só que eles não conseguem entender porque foi um deus que protegeu o Zagor, né? Que ajudou lá, protegeu as armas eram abençoadas por esse deus, né? Então, os alienígenas não conseguem entender isso, não conseguem entender a força desse tal deus, né? Que eu vou botar entre aspas. Então, eu acho que o Zagor, né, e o Manitou estão querendo imitar o Davi e o Deus Altíssimo. Só acho. Aí, tem esse maluco ali, né, que é o cientista, que eu tinha falado pro meu pai, pai, esse cara tá te lembrando o quê? Aí o meu pai falou, nossa, tá me lembrando um padre. Aí, eu acho muito engraçado. O meu pai, ele já trabalhou na Igreja da Penha. E o padre lá da Igreja da Penha falou que no Vaticano e em certos lugares tem muito negócio sobre alienígenas. Por que que a Igreja Católica tá guardando artefatos sobre coisa de alienígena? Não sei. E estranho. Por que que a Igreja Católica tá romantizando demônios? Não sei. E estranho. Aí o Chico, ele fica preso nesse negócio assim quadrado de vidro, que esse tal cara aí com a capa, que era aliado dos alienígenas, deixou que ele tinha ido embora, né, sumido. E o Chico, ele, para se proteger de um puma, que é esse leão das montanhas, o Chico entrou dentro dessa cabine. É uma história solo do Chico. Aí o Chico é teletransportado para outro mundo, para outra galáxia, não sei aonde, outro planeta. E o Chico, ele encontra vários alienígenas, ele corre, ele foge, o Chico. Aí, obviamente, ele encontra o chefe de alguns dos alienígenas, que é um galo, e o Chico meio que come o galo, né? Ele assassinou o chefe desses alienígenas. E o Chico também, ele pega uma vassoura com os aliens. O Chico encontra um anjo, porque eu tô falando, cara, anjos e demônios, eles têm. Eu tô falando isso agora, né? Anjos e demônios, eles têm aparências diferentes. Uns vão se vestir igual o Manitou, com cabeça de bisonte, com a cara do Bafomé. Outros vão ser alienígena, outros vão ter essa aparênciazinha de anjo. E, obviamente, né, o Chico roubou essa vassoura de uma bruxa, se eu não tô enganada. Então, assim, os demônios, eles têm até a aparência das Winx, cara. Se for possível, eles conseguem, cara, ter vários tipos de aparência. Então, não ache que todos os anjos e todos os demônios são iguais. E tem muita gente que fala que os anjos da Bíblia são que nem Argalgal, são que nem esses anjos aqui. Gente, existem os anjos que têm aparência humana. Em vários textos da Bíblia existem os anjos chamados varões, homens, que eles têm aparência humana. E tem os anjos que têm aparência, assim, que a gente acha muito inusitada, muito esquisita. Existem vários tipos de anjo e existem vários tipos de demônios. Então não fica estereotipando que o demônio é todo ser chifrudo. Às vezes um demônio pode ter a aparência angelical, tipo do anjo roxo, que, nossa, existe um anjo roxo que tá enganando um povo por aí. Tem que tomar cuidado com esse anjo. E anjo, né? Demônio, no caso. E também tem anjos que têm aparência, vamos ser assim, esquisita, com todo respeito, né? Com os anjos bonzinhos. E tem os anjos que têm aparência humana. Não fiquem estereotipando o anjo, não fiquem estereotipando o demônio. Eles têm várias aparências. A mesma coisa com a raça humana. A gente somos diferentes. Existem cor de cabelo, textura diferente, pele diferente, altura diferente. O ser humano é variado. E os anjos a mesma coisa.